Eu acredito que eu sou a extensão de Deus. Deus está aqui em mim. Deus está em tudo, está até nessa mesa. Tudo que existe é feito de átomos. Tudo que existe no mundo, no universo, veio da mesma fonte. Então, Deus está em tudo. Está no passarinho. Ele está nessa água que você está bebendo, ele está em tudo. Tudo tem um nível... A diferença é o nível de consciência. Uma pedra tem uma consciência menor do que a gente como humano. Mas a gente tem uma grande... Como vivendo essa experiência humana, a gente tem um grande potencial, porque Deus está se experimentando. O universo está em constante expansão. A fonte criadora também está expandindo através da gente. Tudo está expandindo. Se você olhar a natureza, nada para de expandir. A grama não para de crescer, as árvores não param de crescer, as flores não param de desabrochar. Então, as flores crescem, aí elas caem, elas se transformam, elas não deixam de existir. Sim. Na natureza, nada morre, tudo se transforma. A gente também não morre, a gente se transforma. A gente deixa a parte humana para continuar sendo a consciência que a gente é, a energia que a gente é. A extensão da deusinha que a gente é. Essa pedra que você está usando tem algum significado? Não. Não, essa do pescoço? Não. Ah, tá. Porque eu achei não, é uma pedra natural, que eu gosto muito de coisas naturais. Entendi. E como eu gosto muito de verde, aí eu coloquei, mas eu nem sei o nome dela. Ah, tá. Porque eu achei que nem as pessoas estavam usando determinados tipos de cristais para algum fim, e achei que fosse isso. Mas aí você falou, beleza, aí seu pai ganhou na loteria, em que momento? Aí sua vida mudou, como é que foi isso? Ah, sim. Meu pai ganhou na loteria, mas eu não praticava não tinha conhecido o Ho'oponopono nessa época. Aí, só que eu já estava praticando parte do que é o Ho'oponopono, a gratidão, sentimento de amor, a harmonia. Aí, lá por 2007, veio... Aí eu comecei a trabalhar como corretora de imóveis. E aí eu estava naqueles altos e baixos. Vendia 2 imóveis, quando vi o terceiro, quarto, a facilidade, eu bloqueava, eu me sabotava. Meu pai, ele ganhou equivalente, na época, a uns 300 mil reais hoje. Caraca. Então, ajudou. Mas ele, assim, não ficou milionário. Mas pagou a dívida. Pagou a dívida. Ele comprou um carro. Depois, ele comprou um terreno onde ele construiu a casa, que a minha mãe mora hoje. Que é uma casa melhor, eles mudaram de casa. Deu para fazer muitas coisas legais com esse dinheiro, né, que ele ganhou. E aí ele continuou, tal. Depois continuei ajudando eles, porque meu pai tinha muita crença limitante. Muito, ele reclamava muito. Ele tinha um lado muito genial, mas ele tinha um lado meio pesado, né, Cookie? Mas, assim, o exercício também, que foi meu exercício, é de não olhar, porque cada um está num processo evolutivo, né? Então, eu parei de olhar essas coisas que eu não gostava no meu pai, que foi isso que mudou meu sentimento, porque tinha muita coisa nele que eu não gostava, que eu não admirava. Eu parei de olhar o que eu não admirava e passei a olhar a vida que ele me deu, o pai bom que ele era, quanto ele me ensinava, o quanto ele dedicava de tempo para me ajudar a fazer lição de casa, porque minha mãe era espanhola, ela não conhecia direito o idioma, ela tinha dificuldade. E meu pai que fazia isso, eu sou a filha mais velha. Então, eu comecei a perceber coisas nele também que eu não percebia. Eu mudei muito com relação a ele. Tanto que, assim, a minha mãe sempre falava que eu era a única filha, que tudo que eu queria o que ela queria que meu pai fizesse, se ela pedia, ele não fazia, mas se eu pedia, ele fazia. Ele tinha muito respeito, muita admiração. E é aquilo, né? Aquilo que você sente pelo outro, você atrai o mesmo sentimento do outro com relação a você. Quando você fica falando mal dele, ele pode estar na China, ele não sabe que você está falando mal dele, mas a energia não tem distância, ele vai sentir. Ele vai sentir o desconforto com relação a você. Ele vai querer ter distância com relação a você. Numa oportunidade que ele tiver, ele vai te dar uma rasteira. Ele não sabe que você tem. Ele não sabe que você fala mal nas costas dele. Ele não sabe, ele não viu, mas ele sente alguma coisa que não é legal com relação a você. E aí, gente, como eu viajo, né? E aí eu tava indo pra onde mesmo? Não, a gente tava chegando... em que momento você Aí eu conheci o Ho'oponopono e não consegui colocar a prática na minha vida. Eu praticava um pouco, sentia uma coisa legal, gostosa, mas eu não consegui manter na minha vida. Você acha que isso também é a mesma autossabotagem? Você acha que... Sabe esse lance, tipo assim, você vendia, quando chegava... Quando você tá indo pra coisa boa, você se cortava porque... Eu não mereço. É muito pra mim. Não, é muito fácil. Mas você acha que mesmo nessa prática, quando a pessoa começa a fazer esse
Sabe, aquele momento Quando começa a fazer o Ho'oponopono mágico? Sabe, que tipo assim, chega no terceiro dia, dá uma preguiça, chega no terceiro dia... É difícil a pessoa engatar. Você acha que isso também tem um pouco de autossabotagem? Ou é só falta de hábito? Tem autossabotagem, sim, porque as crenças, eu acho que tem crença que é muito persistente e tem coisa lá que não quer sair, que está muito enraizada, né? E como você já vai fazendo a prática e você sabe que a prática vai limpar, então tem coisas, não tem aquela pessoa que ela já está vivendo aquela vida, a vida não está legal, mas ela já está conformada, é a vida que ela conhece, né? Tem gente que é assim, é a zona de conforto, tem gente que não quer. Tanto é que nos vídeos, a Ângela até falava, Beth, não fala que você vai dar exercício para mudar exercício, que a pessoa não quer fazer exercício nenhum, ninguém quer ter trabalho, ela quer a coisa mágica que faz assim e muda tudo sem a pessoa fazer nada. As pessoas não querem ter trabalho. Então a pessoa fala, eu não tenho tempo para fazer as 108 repetições. Mas olha, eu vou te falar, se eu queria ser a mulher invisível para ir na casa da pessoa que fala isso, eu quero ver como é que o que ela faz no dia dela, as 24 horas do dia dela. Quanto tempo ela gasta na internet vendo a vida dos outros? Quanto tempo ela gasta lá vendo na televisão coisas que só estão contaminando a mente dela? Notícia ruim, filme de tragédia, coisa que não é legal. Quanto tempo ela passa falando mal dos outros? E ela não pode fazer as 108 repetições, tá? Isso aqui é chato. Nossa, eu canso só de pensar. Vai levar o quê? 5, 10 minutos? Só que isso comigo aconteceu logo que eu comecei a fazer a prática, porque assim, eu conheci o Ho'oponopono e aí depois chegou um tempo que ele sumiu da minha vida, porque eu parei de praticar. Mas como eu estava estudando outras coisas, um dia, num curso que eu fui, eu vi um japamala numa lojinha que tinha lá no curso de prosperidade, eu vi. E aí eu fui pesquisar sobre o japamala e eu vi que eles usavam nas práticas de meditação e que em algumas práticas eles praticavam 108 repetições para potencializar as curas internamente. E eu achei tão lindo, porque é o caminho que você faz para ir para o sol, é um caminho de cura que você está fazendo para fazer brilhar o seu sol interior. E eu achei, isso me conectou, porque eu não sei, mas me conectou. E aí eu falei, gente, eu vou fazer a prática do Ho'oponopono assim, dessa forma. Eu fui buscando um meio para eu ter disciplina de fazer só isso. Sim. A intenção foi essa. E aí eu achei legal. Na época não tinha. Aí eu conheci as 108 repetições, fui pesquisar. Eu achei incrível o significado das 108 repetições. Por que é 108? Então, 108 é um número sagrado. Que para mim, vou falar o que para mim faz sentido, tá? 108, se você somar 1, 0 e 8, então 8 mais 0 mais 1 dá 9, né? E 9 é o tempo que a gente leva para nascer. Eu já achei falei, nossa, que incrível. 9, né? 9 é o tempo de gestação. E aí, aí se você pega, e também tem uma questão com... Aí eu olhando o número 1, o 0 e o 8, eu vi no número 1 um indivíduo, que é como se fosse eu, o ser humano, o indivíduo, que é onde tudo começa. Aí no 0, eu vi no 0 o símbolo do infinito. Dentro do 0, no vazio do 0, eu consigo ver assim, o ponto onde nada começa e o vazio que tudo permeia. Aquilo que é vazio, que não é vazio, Deus, que está em tudo. Nesse 0, né? E no 8, o 8 deitado, para mim, é o símbolo do infinito, que conecta tudo, as infinitas possibilidades de você realizar tudo. E aí, se você pega o 108, né? O 108 é resultado também de 9 vezes 12. E aí eu comecei a relacionar, a ver que Jesus teve 12 discípulos. O relógio tem 12, marca 12 horas lá, né? Tá? São 12, do 1 até o 12. Um ano tem 12 meses. E aí comecei a ver essa conexão do 9, que é um número importante, que a gente leva 9 meses para nascer, e o 12, essa conexão com o 12. E tem muita, se você der um Google, tem muita coisa falando sobre o 108. Numerologia da vida. Mas o que fez sentido para mim, e também, assim, dentro dos países do Oriente, eles falam sobre a contagem também para o sol, tem muitas coisas. Mas, assim, para mim, de verdade, isso não me chamou atenção. O que me chamou atenção foi o 9, que é o tempo que a gente leva para nascer.
Tanto é que dentro de algumas... E como eu cresci dentro da católica, eu vi muitas práticas de novena, de você fazer orações por Sim. 9 dias. Sim. E dava muito resultado, aconteceram muitos milagres. Sim. Então, 9 é algo poderoso. Sim. É o encerramento de um ciclo também, né? É encerramento de um ciclo para início de um novo ciclo. Mas, assim, olhando o número 1, o 0 e o 8... Para mim, o 1 é o princípio de tudo. É o primeiro passo que você dá. E, ao mesmo tempo, é a pessoa. O 1, para mim, eu vejo um ser humano aqui. A gente vem dessa experiência humana. Então, é o ser humano em união com Deus, que é o 0, que está em tudo, né? Que permeia tudo. E o 8, que faz você se conectar com as infinitas possibilidades de criar, de viver qualquer coisa. Para mim, veio para mim forte isso. Sim. Do princípio de tudo, o primeiro passo, que você sempre tem que dar o primeiro passo. É o 1, é o princípio de tudo. Eu dou o primeiro passo, tudo começa em mim. Eu em conexão com o 0, que é Deus. Né? Que é o vácuo quântico, que é essa coisa de... Tanto é que eu não gosto de colocar... Quando eu coloco data, eu não gosto de colocar 01. Né? A partir do momento que eu tive esse conhecimento, nunca mais eu coloquei 01, 09, eu coloco o número 1 até em datas, né? 1 de dezembro, 1, não coloco o 01, porque o 0 à esquerda é nada. Mas para mim o 0 representa, é uma simbologia, mas representa Deus. O vácuo, tudo, entende? Não existe um começo e não existe um fim. Não existe o 0, é a esfera, não tem um ponto que começa e termina. Porque a gente nem sabe como tudo começou, né? Mesmo por mais que você tente pesquisar, tudo mais não tem. A gente não vai ter todas as respostas. Mas é importante a gente fazer aquilo que faz sentido pra gente. Então, para mim, isso fez sentido. Você dá o primeiro passo, o ser humano que eu estou vivendo agora, em conexão com Deus, realizando as infinitas possibilidades. Legal. Manifestando o potencial de realizar qualquer coisa. Infinitamente. E aí,